Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de integral dupla no canal. Esse exercício de integral dupla é referente à mudança de variáveis. Vamos lá. Utilize mudança de variáveis apropriada para calcular integral dupla da função x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado dx dy, onde R é a região delimitada pela circunferência x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Bom, para que eu preciso utilizar a mudança de variáveis para calcular essa integral? Primeiramente, por quê? Aqui temos uma circunferência deslocada. Isso dificulta muito o cálculo da integral. Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso, a mudança de variável vai servir exatamente para centralizar essa circunferência aí no plano XY. Então, para visualizar, vamos começar desenhando aí a região R de integração. Então, vamos vir aqui, ó. Temos lá o eixo Y, eixo X. O que vamos ter aí? No X, o centro da circunferência está em mais 2. Então, eu vou vir aqui em x mais 2, o centro. Em y, está em mais 2. Ah, como eu desculpo? É o valor que zera aqui dentro. Ó. Se eu colocar 2 no x, fica 0. Se eu colocar 2 no y, 0. Então, o centro da circunferência é 2 e 2. Está aqui o centro da circunferência. Esse termo vale r quadrado. Então, raio vale 2. Então, a partir do centro, eu vou marcar 2 unidades para baixo, 2 unidades para a direita, 2 unidades para cima, 2 unidades para a esquerda. Dessa condição, vamos ter aí a circunferência. Tá? Ficou muito chatada. Bom, essa é a região R de integração. Tá? Ou seja, para fazer a integração, primeiro que não é função de duas variáveis. Teria que dividir aqui, ó, uma função e outra função. Ficaria muito estranho. Então, essa aqui é a região R. Então, o que a gente vai fazer? Vai centralizar isso. Como que a gente pode centralizar isso? Ou seja, a circunferência centralizada é uma variável aqui ao quadrado, outra variável aqui ao quadrado. Então, a mudança que a gente vai fazer é chamar isso que está aqui dentro de U e vamos chamar o que está aqui dentro de V. Ou seja, a gente tem aí, então que a mudança que a gente vai fazer é U é igual a X menos 2. Tá? Ou seja, depois lá na frente, para calcular o fator jacobiano de transformação, a gente vai precisar do X. Então, eu já vou isolar o X aqui. Portanto, X é igual, isola aí, fica U mais 2. Então, essa é a primeira transformação. A outra é que V é igual a Y menos 2. Portanto, isolando o Y, a gente vai ter que Y é igual a V mais 2. Essa é a mudança. E na nova mudança, tá, a gente vai obter a nova região de integração, que vai ser o quê? Com a mudança que a gente fez, a gente obteve o quê? U ao quadrado mais V ao quadrado igual a 4. Ou seja, isso daqui é a região que eu vou chamar de S. Tá? Ou seja, vamos aí fazer o esboço da nova região. Tá? Geralmente os professores pedem para sempre desenhar as regiões. Então, vamos ter aí agora aqui V e aqui U. Ou seja, agora isso daqui é o quê? Uma circunferência no eixo U e V com raio 2.
Então, eu vou lá e marco, a partir do centro, 2 unidades para cá, 2 para cá, 2 para cá, que é o menos 2, e 2 para baixo, menos 2. Então, aí, ó, agora eu tenho uma circunferência centralizada, que fica muito mais fácil de encontrar os limites de integração. Essa região é a região S. Tá? Bom, então como que vai ficar a nossa integral que a gente quer calcular? A gente mudou as variáveis de x para y. Então a gente mudou aí para aquela nova condição, só que a gente tem que mudar a função que a gente tinha. A função que a gente tinha aqui era uma função de x e y. Então a gente tem lá a função. A função era a função de x e y, que era igual a x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Aí a gente vai ter então a função agora de u e v. X menos 2 eu chamei de u, então vai ficar o quadrado. Y menos 2 eu chamei de v, então vai ficar v quadrado. Então a nova função ali vai ficar essa. E a gente vai ter que mudar esse diferencial. Só que na hora de mudar esse diferencial, a gente vai precisar ter o módulo de um fator jacobiano e o diferencial vai virar um du dv ou dv du, tanto faz aí. Então a gente precisa calcular esse fator jacobiano da transformação. Bom, como que a gente calcula o fator jacobiano da transformação? Para calcular o fator jacobiano da transformação, vamos ter lá, ó, o jacobiano vai ser o determinante entre a derivada parcial de x em relação a u, a derivada de x parcial em relação a v. Aí, derivada de y em relação a u, derivada de y em relação a v. Então, assim que se calcula o determinante. Então, o que a gente vai ter que calcular? As derivadas. Por isso que aqui eu já isolei o x e o y na equação. Então, o que a gente vai ter? Derivada de x em... Aqui dá para fazer direto, né? Não é derivadas difícil. Vou colocar aqui dentro. Igual, fator jacobiano. Vai ficar derivada de x em relação a u. Derivando x em relação a u dá 1. Derivada de x em relação a v. Derivada de x em relação a v, 0. Aí, derivada de y em relação a u. Derivada de y em relação a u, 0. Derivada de y em relação a v. Derivada de y em relação a v, 1. Calcula-se o determinante, ou seja, multiplica aqui por mais, volta aqui por menos. 1 vezes 1 e aqui dá 0. Portanto, o jacobiano é 1. Então, a gente vai reescrever aquela integral como sendo integral dupla, agora numa região S, a função lá agora é u quadrado mais v quadrado, essa é a função, vezes aqui o jacobiano que deu 1, du dv. Du dv. Ou seja, agora ficou essa integral para ser realizada. E na região S, a gente tem o quê? A condição de uma circunferência, que fica muito mais fácil resolver em coordenada polar. E para a coordenada polar, a gente não precisa fazer a mudança de variável e provar, porque ela já é provada e está sempre sendo utilizada. Então, como que seria a transformação de u e v para polar? Aqui tem as condições que u está representando o x e o v representando o y. Então, a gente tem
que u quadrado mais v quadrado representa r quadrado. Então, a gente vai trocar essa função em função de r. A gente tem que trocar o diferencial. O diferencial, que era du dv, a gente vai trocar por r, que é o fator jacobiano de transformação. Aí vai trocar por dr e dθ. E vamos precisar dos limites. O limite de r sai de 0 e varia até 2. Então, de 0 a 2. E o limite de θ? O limite de θ começa aqui em 0, rotaciona toda a circunferência e acaba em 2π. Então, de 0 a 2π. Então, agora a gente pode reescrever a integral em coordenada polar para calcular. Integral dupla. O limite primeiro aqui é o de θ, de 0 a 2π. O limite de dentro é o de r, de 0 a 2. Aqui a função u quadrado mais v quadrado, a gente tem que é r quadrado vezes o diferencial, que vai ser r dr dθ. Bom, agora ficou uma integral muito mais simples de fazer do que essa integral, que teria limites muito difíceis ali de visualizar. Então aqui, como limites constantes, aqui só tem função de r, podemos escrever a multiplicação das integrais. Então, integral de 0 a 2π, o que temos de θ é só o dθ, vezes a integral de 0 a 2, r quadrado vezes r ao cubo dr. Então, integrando isso daqui, vamos ter, vai ficar igual, dá para fazer ainda aqui embaixo, integral de dθ da θ, variando aí de 0 a 2π. Aí, vezes integral de r ao cubo, r à quarta, sobre 4, variando de 0 a 2. Substituindo os limites de integração, vai ficar 2π menos 0, dá 2π, vezes aqui, só precisa substituir o superior, porque se substituir o inferior, 0. Então, fica vezes 2 a quarta sobre 4. Tá? Bom, calculando isso daí, 2π vezes 2 a quarta, tá? Vamos ter aí, dá para simplificar aqui para facilitar a conta, o 2 simplifica com 4, vira um 2, esse 2 simplifica com o a quarta, vira ao cubo, fica 2 ao cubo, que é 8. Então, 8 vezes π, nossa resposta, 8π. É o resultado daquela integral, utilizando mudança de variáveis. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e eu aguardo você em um próximo exercício. Obrigado.